Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os domínios bactéria e arqueia. Para quem não sabe, os domínios é uma nova classificação dos seres vivos que de um tempo para cá, na última década, começou a ser aplicada, onde antes nós só tínhamos a distribuição em 5 reinos. Hoje esses reinos são distribuídos em domínios. E quem são esses domínios? Vamos conhecê-los. O primeiro, mais antigo, é o domínio arqueia, daí o nome, arqueo antigo. Depois nós temos o domínio bactéria e nós temos o domínio eucária. O que diferencia esses 3 domínios? Bom, o domínio arqueia é composto pelos organismos que possuem uma capacidade de sobreviver em ambientes extremos, como, por exemplo, as arqueias metanogênicas, hipertermófilas, os halófilos extremos. Tá? Já no domínio bactérias estão o antigo reino Monera, ou o reino bactéria, que possui uma diversidade muito grande de organismos. Nós podemos classificá-los de várias formas, como, por exemplo, as bactérias que sobrevivem em ambiente com oxigênio e aquelas que não sobrevivem em ambiente com oxigênio. Dentro desse grupo, nós vamos encontrar a origem de algumas células que são muito comuns no grupo eucário, como, por exemplo, as mitocôndrias e os cloroplastos. Acredita-se que elas tenham se originado do domínio bactéria. Tá? Outros grupos de bactérias que nós dividimos são bactérias gram-positivas e gram-negativas, e a gente vai ver qual a diferença delas ao longo dessa aula. Tá? E as cianobactérias, que é um grupo de bactérias especiais que vivem em ambiente aquático e que são responsáveis por muitos eventos do meio ambiente. Vamos falar sobre cada uma delas agora. Vamos lá. O reino Monera, que é o reino bactéria, é um dos 5 reinos biológicos de classificação de Whittaker, que é composto por seres unicelulares e procariontes. E os seus principais representantes são as bactérias e as cianobactérias. O reino Monera ele pode ser caracterizado como todos são procarióticos, não possuem carioteca formando núcleo, portanto não tem núcleo. Eles todos são unicelulares. Alguns são solitários, vivem de forma independente, e outros vão formar colônias, são os coloniais. A maioria são autotróficos, produzem seu próprio alimento por meio de fotossíntese ou quimiossíntese, mas alguns desses procariotos eles são heterotróficos, eles realizam a absorção de alimento, eles precisam de uma fonte de açúcar para poder se alimentar. Alguns são macroconsumidores. O que é isso? São os parasitas, aqueles que se alimentam de matéria viva. E outros são decompositores. Eles realizam um tipo de alimentação que eles se alimentam degradando matéria em decomposição, matéria morta. São os famosos decompositores. Não existe reprodução sexuada. A reprodução é assexuada por bipartição ou cisparidade, porque eles são organismos bem simples. Vamos falar sobre as eubactérias. Quem são as eubactérias? É um grupo que reúne a maior parte das bactérias, que são os seres minúsculos. São as bactérias mais conhecidas e mais comuns. Elas têm em torno de 1 a 5 micrômetros e são cosmopolitas. Elas ocorrem no mundo inteiro. Então vamos ver como é que elas são constituídas, tá? Elas são, como a gente já viu, procariotos. O DNA bacteriano é constituído por uma só molécula circular. Ela não é como a nossa, que é uma molécula linear. Tá? Com cerca de 5 milhões de pares de base. Que isso quer dizer? Que uma molécula circular, porém já bastante grande. Não se compara com o nosso. O nosso é gigante perto das bactérias. Tá? E ela possui algumas partes muito importantes. Tá? Então, veja aqui. O pilus, que é uma forma de protrusão da bactéria com a qual ela faz a conjugação, a gente vai falar sobre isso depois. Nós temos a cápsula, que é a membrana externa da bactéria. Dentro nós vamos ter o citoplasma. No citoplasma nós vamos ter vários ribossomos, essas bolinhas aqui, tá? Nós temos uma parede celular, tá, que determina se a bactéria ela é gram-positiva ou gram-negativa. Vamos falar disso posteriormente. E a membrana plasmática, que é essa região que fica aqui, ó, no interior da bactéria. Elas possuem um nucleóide. O que é isso? Elas não possuem um núcleo verdadeiro.
mais um núcleo formado por DNA espiralado. E possui também um DNA acessório chamado de plasmídio. Tá? Esse plasmídio é muito importante, que é com ele que ela consegue transferir informações para outra bactéria. E para se movimentar, as bactérias que conseguem se movimentar, elas podem utilizar dois tipos de estrutura, ou os flagelos, ou as fímbrias, ou cílios, dependendo do tipo de bactéria. Geralmente nós chamamos de fímbrias porque elas são mais finas do que propriamente cílios, e os cílios são exclusivos dos protozoários, tá? Coloração de Gram. Então, nós vimos que nós dividimos as bactérias em Gram positiva e Gram negativa. Eu falei para vocês que está relacionado com a parede celular. Bactérias que possuem uma parede celular espessa, elas não conseguem passar no teste de Gram. O que é isso? As bactérias Gram positivas significa que ela possui uma parede celular bem espessa, que quando você coloca um corante, o corante fica preso nessa parede. E mesmo que você tente tirar, ele não fica. Então ela toma essa coloração meio azulzinha. Já as bactérias gram-negativas, elas vão ter essa coloração vermelhada, porque como ela não tem a parede celular, quando você coloca o corante, esse corante sai facilmente. E você vai ter essa coloração um pouco mais clara. E vamos agora dividir elas em tipos morfológicos. A gente divide as bactérias pela sua forma. Nós temos, primeiro, os cocos, que são bactérias de forma esférica. Tá? Elas podem ser separadas, individuais, ou elas podem formar grupos. E esses grupos podem ser diplococos, streptococos, estafilococcus, porque isso vai depender da quantidade de células que vai formar este grupo. Então, como exemplo, nós temos os Streptococcus pneumoniae, que é a bactéria responsável pela pneumonia. Tá? Bacilos são bactérias em forma de bastonete, elas têm formazinha de bastão. Tá? Então, elas podem ser também livres, mas elas também podem ser conjugadas. Um exemplo, Mycobacterium tuberculosis, é a bactéria da tuberculose. Vibriões são bactérias em forma de vírgula, e, como representante, nós temos o Vibrio cholerae, que é a bactéria causadora da cólera. E os espirilos, que são os espirilos ou espiroquetas, que são as bactérias em forma de espiral. Um exemplo, Treponema pallidum, que é uma causadora de doença sexualmente transmissível. Vamos às doenças causadas por essas bactérias. Então, primeiro vamos falar da pneumonia, causada por Streptococcus pneumoniae. É uma doença que geralmente ataca os pulmões e ela vai ser classificada quanto à sua origem. Então, nós vamos ter a pneumonia adquirida na comunidade, aquela que é transmissível, e tem aquelas associadas a cuidados de saúde. Quanto à sua localização, ela vai ser do tipo pneumonia lobar, broncopneumonia ou pneumonia intersticial aguda. Lobar significa que ela está relacionada apenas com os lobos do pulmão. Broncopneumonia significa que ela está localizada nos brônquios. Pneumonia intersticial aguda é porque ela está distribuída ao longo de todo o tecido do pulmão. Uma lobar, ela atinge apenas uma região do pulmão. A broncopneumonia restrita aos brônquios. E a aguda, ela vai estar em regiões específicas do tecido. Quais são os sintomas? Então, febre entre 39 e 40 graus, suor frio, calafrios, respiração curta, dores no peito, dispneia, que é a falta de ar, né? Diarreias, vômitos, náuseas e fadiga. Então, aqui uma fotinha representando um dos sintomas dessa doença, que é justamente a falta de oxigenação das partes mais longas do corpo, no caso das mãos. E aqui um quadrinho classificando, né, essa doença. Isso aqui é utilizado mais nos hospitais, que vamos classificá-la de 0 a 5 de acordo com o risco, né, que vai desde o risco tratável até a pneumonia muito grave, que você vai direto para a UTI. E Mycobacteria tuberculosis, doença causada tuberculose, que pode ser diferenciada pelo local da infecção. Então, nós temos basicamente 5 tipos: pulmonar, óssea, renal, intestinal e a meningite tuberculosa. Todos esses 3 locais estão relacionados aos órgãos que elas atacam: pulmão, ossos, rins, intestino e as meninges do
cérebro, tá? Então aqui uma foto de um pulmão tuberculoso. Veja que a formação de numerosas erosões brônquicas causadas ao longo dos anos quando a pessoa possui essa doença. Tudo começa com uma manchinha e essa manchinha vai aumentando e perfurando o nosso pulmão. Transmissão. A transmissão é aérea, certo? Uma pessoa tuberculosa, a bactéria ela é transmitida pelo ar ou gotículas de água, ok? Sintomas: tosse, cansaço excessivo, febre baixa geralmente à tarde, sudorese noturna, falta de apetite, palidez, emagrecimento acentuado, rouquidão e fraqueza. Vibrio cholerae, causadora da cólera. Quais são os sintomas dessa doença? O cólera geralmente causa diarreia volumosa e aquosa, dores abdominais, náuseas e vômitos, hipotensão com risco de choque hipovolumétrico, taquicardia, hipotermia. É um caso da baixa excessiva de temperatura. Quais são os fatores de risco para você adquirir o cólera? São as más condições sanitárias, você não ter o asseio correto na sua casa, não lavar bem as mãos e utilizar uma água contaminada para o cozimento de alimentos, coisa do tipo. Existe também a questão do ácido do estômago reduzido inexistente, porque pessoas que têm pouca acidez no estômago acabam não impedindo a passagem dessa bactéria, tá? O tipo sanguíneo da pessoa também influencia. Tem pessoas que têm uma tendência maior para ser resistente ou não ao cólera. E o frutos do mar mal cozidos são também fatores que influenciam. Qual o tratamento? O tratamento imediato é a aplicação de soro fisiológico, porque você tem uma perda muito grande de água a partir da diarreia extrema, excessiva. Tá? E no hospital é administrado por emergência via intravenosa solução salina, que é para justamente você não perder tanta água e não vir a morrer por causa da desidratação. E um medicamento que é utilizado é um antibiótico chamado doxiciclina. Tá? Treponema pallidum, a doença que ela causa é a sífilis, como eu falei para você, uma DST. Existem várias fases da sífilis. Sífilis primária, sífilis secundária, sífilis latente, sífilis terciária e, por fim, a sífilis congênita, que é quando ela é transmissível da mãe para o feto. Tá? Então, os sintomas da sífilis são esses, geralmente aparecimento de manchas nas extremidades do corpo, pés e mãos, às vezes aparecimento de manchas na boca, tá? Isso da sífilis primária, porque quando a sífilis secundária, ela geralmente vai se espalhar para todo o corpo. E ela, quando se torna congênita, ela não tem sintoma. A pessoa fica meio que assintomática achando que está bem, mas não está. Qual o tratamento e o diagnóstico? O tratamento é feito à base de antibióticos fortes, né? Entre eles, nós temos a aplicação da famosa bezetacil, que é uma injeção à base de óleo que possui altas concentrações de um antibiótico forte, tá bom?